Fala pessoas, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura do nosso magnífico livro O Cavaleiro Preso na Armadura de Robert Fisher. Para quem está assistindo a primeira vez, esse vídeo essa playlist é uma série de vídeos onde eu estou fazendo análise astrológica desse livro maravilhoso de autoconhecimento e transformação que é O Cavaleiro Preso na Armadura. No vídeo passado, a gente parou mais ou menos na metade do capítulo do Castelo do Conhecimento. Então bora lá, ó. Lembra que no capítulo passado o cavaleiro parou na frente do espelho e ele viu uma figura maravilhosa, um homem lindo. Como é que é? Cadê aqui? Esse homem é um espécime perfeito e a sua face é plena de beleza e inocência. Lembra que até reclamei da palavra inocência, né? Aí ele falou assim: mas esse não sou eu, isso é. Quem é esse cara? Aí falaram: não, esse é você, porque esse espelho mostra realmente o seu potencial. Aí o cavaleiro falou assim: nossa, se esse é o meu potencial, alguma coisa aconteceu no meu caminho que eu perdi essa história toda, né? E o Sam, que é a voz da consciência dele, falou: sim, você colocou essa armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. E o cavaleiro disse: talvez eu realmente tenha escondido meus sentimentos, mas eu não podia simplesmente dizer tudo que vinha à minha cabeça e fazer tudo o que tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. É óbvio, né? Porque a gente não pode sair por aí fazendo tudo que a gente bem entende. A gente tem uma série de regras e condutas sociais para a gente se adequar e viver bem um com o outro. Essas regras são importantes, elas precisam ser respeitadas ao mesmo tempo que elas podem ser ajustadas e moldadas para uma nova realidade. A grande confusão de sempre que a gente tem é que a gente vem de uma geração antiga conflitando com os conceitos da geração nova. Então a gente sempre todo tempo está no meio do caminho entre a opinião do velho e a opinião do novo. E o que é engraçado é que o novo acaba dominando, tomando o espaço do velho e se torna velho porque alguma coisa nova está surgindo. E é sempre aquele negócio, né? Se você tivesse ser jovem, tivesse a consciência real que você iria se tornar velho e os jovens iriam contestar a sua realidade, talvez você tivesse sido mais educado, respeitoso com quem é mais velho, com o que já está estabelecido. Uma das coisas mais complicadas que nós temos hoje em dia é alguns discursos falando que a nossa sociedade é destruidora, é catastrófica, é tóxica, é aquela coisa toda, só que as pessoas não têm noção de que tudo que foi construído até hoje foi feito para a sobrevivência da espécie. Algumas coisas eram importantes e não tinha outra saída na época. Agora a gente vê que tem outras soluções e a gente pode começar a alterar isso. Uma coisa é você contestar aquela verdade e tentar alterar aquilo, e a outra coisa é condenar aquilo à morte porque aquilo não serve para nada. É uma baita. Você condenar toda a história de crescimento e desenvolvimento da tecnologia e da moralidade humana é no mínimo inocente, né? Então vamos continuar aqui, ó. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira para fazer com que as pessoas gostassem dele. Isso aqui está me parecendo muito uma história libriana, né? Para quem não tem ideia, Libra é o signo do respeito, da necessidade do contato com o outro. Então, existe uma necessidade muito grande da presença do outro dentro da vida, seja no ascendente, ou sol ou lua. Essa necessidade do contato com o outro se torna uma coisa muito forte, o que faz com que a pessoa coloque um peso muito, muito grande no que o outro pensa, no que o outro sente. Então a pessoa tenta se ajustar a isso, né? Ela vai tentar achar um momento, um ponto de equilíbrio entre o que ela quer e entre o que o outro quer. Um problema muito grande que acontece com o signo de Libra é que acaba colocando tanto peso na vontade do outro que deixa de fazer a sua vontade. Acaba se omitindo, né? Acaba não realizando o que deseja porque o que custa mais dessa vez fazer a vontade do outro? Ou não, tudo bem, não vou discutir com isso, né? Aquele negócio da busca pelo equilíbrio, né? Do signo da busca pelo equilíbrio, e as pessoas se esquecem que o equilíbrio não é não falar nada, mas é falar o que você acha com educação, com respeito, uma negociação para achar o ponto de equilíbrio entre as duas verdades. E muitas pessoas que têm Lua em Libra, Sol em Libra, Ascendente em Libra, Sol, Lua e Ascendente de casa 7 ou Lua de casa 7,
tem um comportamento de, de tentativa de apaziguar e de fazer a vontade, a satisfazer o outro. E aí acaba gerando essa frustração interna, porque nunca fazem a sua vontade, está sempre fazendo a vontade do outro. Marte em Libra, por exemplo, né? É complexo essas coisas, tá? Pensou em todas as cruzadas que lutara, os dragões que matara e as donzelas que salvara do perigo. Tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada, nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Mas por que ele não identificava isso? A gente raramente consegue identificar as nossas próprias características cedo na vida, né? A gente está sempre perdido ou sempre tentando se adequar entre as informações que a gente tinha dentro da família, as informações que a gente absorveu na escola, as informações que vêm dos meus amigos e da sociedade, tenta fazer um bolo. Eu estou tentando me encaixar nessa história e é muito confuso para quem está crescendo, né? Para quem está descobrindo que a vida é muito complicado tentar entender essa dinâmica de informações e onde que eu me encaixo. E aí a gente acaba se maltratando, né? A gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, a gente acaba se envolvendo com situações que a gente não quer, tudo para ser aceito. E é complicado a gente ser aceito em várias verdades diferentes. Se a gente não entende que a gente é verdadeiramente aceito quando nós somos quando nós somos aceitos internamente, verdadeiramente e honestamente, né? Não é uma tarefa muito simples. Normalmente eu falo para as pessoas que a maturidade começa a ser alcançada depois dos 30. Antes disso, a gente passa 3 décadas de experimentação da vida. A gente não sabe o que está acontecendo, cara. A gente tem ali, lógico, tem histórias de vidas diferentes, mas de uma forma geral, quando a gente chega no retorno de Saturno, que é entre os 29 e 31, você passa por alguma experiência de real maturação, onde você tem a sua percepção de vida muda. Então, antes disso, a gente está só experimentando, tentando entender quem que a gente é, como que a gente se associa com o meio, como que a gente pode se expressar de um jeito ou de outro. A gente não sabe como são as coisas, principalmente quando a gente não sabe como lidar com isso. E aí é um problema muito intenso, porque com 17 anos, 16 anos, a gente já está sendo obrigado a escolher uma faculdade, que existe um peso da necessidade do acerto disso para você viver disso o resto da sua vida. E quantas pessoas você conhece, sinceramente, quantas pessoas do seu convívio trabalham com a faculdade que começaram a fazer ou que terminaram? Não vai ser muitas assim, pode ser metade talvez. Se as pessoas tiverem sorte, pode ser mais que isso. Mas na minha experiência, no meu dia a dia, 90% das pessoas que se formaram em alguma coisa já estão trabalhando com outra ou tentando fazer transição de carreira. Porque é muito cedo para a gente tentar definir alguma coisa. Então, se a gente tivesse uma sociedade onde isso ficasse claro de que, olha, você descobre alguma coisa para você fazer agora e não se preocupa com daqui 60 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas acontece o contrário, né? Você precisa definir, você precisa acertar, você não pode errar. Você tem que ser desse jeito, você não pode ter erros. Aí gera uma pressão interna com pessoas que não têm, com o ser humano que não tem capacidade de compreender como que ele pode lidar com toda essa pressão, e aí você cria uma humanidade completamente doente internamente, né? Bom, ele fala assim: quanto tempo perdido, desperdicei minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Nada foi perdido. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Acabei de falar, imitão. Você precisava de tempo para aprender. Isso é Saturno, gente. É a atuação de Saturno na vida das pessoas. Mesmo assim, sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Isso sim seria um desperdício, disse Sam. E em seguida entoou essa curta cantiga, que eu não vou cantar porque ninguém merece, né? Lágrimas de autopiedade em desprazer terminam. Não são as desse tipo que as armaduras eliminam. É aquele negócio, cara. Você não pode ficar com dó de você mesmo. Né? Ficar com dó e sentir culpa são coisas que não vão ajudar no seu desenvolvimento. Você tem que entender aquele processo, entender que teve que passar por aquilo e o que você pode fazer depois. E vamos aí, cara. Tem tempo pra caramba na vida pra gente conseguir arrumar o que for necessário. Ficar chorando pelo passado ou ficar com piedade de falando que a vida é muito difícil comigo.
Vamos aí, cara, vamos se mexer. O cavaleiro não estava com ânimo para apreciar as cantigas de Sam ou mesmo o seu humor. Pare com essas rimas desagradáveis ou eu vou chutá-lo daqui para fora, berrou ele. Você não pode me chutar para fora, eu sou você, você esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo com satisfação para se livrar de Sam, mas infelizmente as armas de fogo ainda não tinham sido inventadas, parecia não haver jeito de se livrar de Sam. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência e altruísmo retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo o que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara do que antes. Ela iluminou a sala inteira, revelando para a surpresa do cavaleiro que o castelo era composto de apenas uma gigantesca sala. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse o Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois ele todo emana de uma verdade. Vamos fazer um paralelo com a astrologia? Se você, isso vai virar rios. Esse é o ponto mais importante que você vai aprender sobre astrologia, ou que você vai indicar para uma pessoa que não entende sobre astrologia. Você não é um pedaço. Você não é o seu signo solar. Você não é o seu ascendente. Você não é a sua lua. Você não é Mercúrio. Você não é Quirón de casa 8. Você é tudo isso junto ao mesmo tempo, sem barreiras. Você é um composto de vários ingredientes jogados dentro de um liquidificador, batido e rodando durante a sua vida inteira para sair um produto. As pessoas acham que a astrologia é um signo. E isso é absurdamente limitador, errado, ignorante e inocente. Nós somos uma complexidade muito ampla de todas as informações ali dentro. Não existe um padrão, não existe nada taxativo. Tem que sempre ser levado em consideração o conjunto de tudo, de todas as informações funcionando ao mesmo tempo, sem paredes. É assim que funciona a astrologia. Não é pedaço por pedaço, e muito menos é horóscopo semanal. E tenho dito. Onde está? Até perdi um negócio aqui. Assim. O cavaleiro concordou, balançando a cabeça. E, justo quando estava pronto para partir, o esquilo chegou correndo. Esse castelo possui um pátio que tem uma grande macieira bem no meio. Leve-me até ela, pediu o cavaleiro, porque já estava morto de fome. O cavaleiro é taurino, né? O cavaleiro e Rebeca seguiram o esquilo até o pátio. Os galhos robustos da grande árvore curvaram-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já tinha visto na vida. O que acha dessas maçãs? Zombou Sam. Por que será que ele zombou? O cavaleiro pegou-se dando risadinhas. Depois notou uma inscrição esculpida na laje de pedra ao lado da árvore. Para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. O cavaleiro refletiu sobre essas palavras, mas francamente não tinha a menor ideia do que elas queriam dizer. Decidiu ignorá-las. Se você fizer isso, nunca mais sairemos daqui, disse o Sam. Aí o cavaleiro gemeu e falou: essas inscrições estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Ninguém falou que o castelo do conhecimento seria moleza, falou o Sam. O cavaleiro inspirou, pegou uma maçã e se sentou embaixo da árvore com Rebeca e o esquilo. Vocês dão conta dessa? Ele lhes perguntou. O esquilo fez que não com a cabeça. O cavaleiro olhou para a Rebeca, que também fez que não com a cabeça. Mas sei com certeza, respondeu a pomba, que não tenho ambições. Nem eu, aparteou o esquilo. E aposto que essa árvore também não tem nenhuma. Existe um propósito para ela, disse Rebeca. Essa árvore é como a gente, não tem ambições. Talvez não precise delas. Isso está correto para árvores e animais, disse o cavaleiro. Mas como seria uma pessoa sem ambição? Feliz, disse abertamente Sam. Não, eu acho que não. Vocês todos estão certos, disse uma voz familiar. O cavaleiro virou-se e viu Merlin em pé atrás dele e dos animais. O mago estava vestido com seu longo manto branco e carregava um alaúde.
Estava prestes a chamá-lo, disse o cavaleiro. Eu sei. Todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores, assim como Rebeca e o esquilo estão simplesmente sendo o que são. Mas os seres humanos são diferentes, eles possuem mentes. Nós também possuímos mentes, declarou o esquilo. Desculpe, é que os seres humanos têm mentes bastante complicadas que fazem com que desejem tornar-se melhores, explicou o cavaleiro. Melhores que o quê? Perguntou Merlin, tirando displicentemente o som do alaúde. Melhores do que são, respondeu o cavaleiro. Eles nascem lindos, inocentes e perfeitos. O que mais pode ser melhor que isso? Perguntou Merlin. Não estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam que são, e desejam ser melhores do que os outros. Você sabe, como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. Ah, sim, a ambição originada dessa sua mente complicada o levou a tentar provar que você era melhor do que os outros cavaleiros. E o que há de errado nisso? Perguntou Merlin. Ou Merlin não, o cavaleiro. Como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Eu estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que você estava tão ocupado tentando vir a ser que não podia desfrutar de ser simplesmente? Você está me deixando confuso de novo, esse cavaleiro é meio burro. Sei que as pessoas necessitam de ambição, concordo absolutamente com isso. Elas desejam ser inteligentes e ter bons castelos, e desejam poder trocar o cavalo do ano passado por um novo. Elas querem progredir. Agora você está falando sobre o desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e altruísta, como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos. É verdade, Merlin sorriu, mas existe mais de um tipo de riqueza, assim como existe mais de um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição. Nossa, esse cavaleiro tá me irritando, mano. É um bicho burro. Tá, para mim, ambição é ambição. Ou a pessoa deseja progredir ou não. Não é tão simples assim, respondeu o mago. A ambição originada na mente pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também felicidade. Aí a gente começa a chegar num ponto interessante. O que é a ambição que vem do coração? Jesus amado. A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém, nem fere ninguém. Na verdade, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. Como? É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, mais ela cresce e mais formosa ela fica. Essa árvore está fazendo exatamente o que as macieiras devem fazer, atingindo seu potencial para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com as pessoas, quando a ambição delas vem do coração. Agora sim eu estou concordando com o mago. Mas, e se eu ficasse por aí o dia inteiro dando maçãs de graça, eu não teria condições de possuir um elegante castelo, nem poderia trocar o cavalo do ano passado por um novo. Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar a necessidade de ganância. Maravilhoso. Só um paralelo aqui, que na hora que acabar esse diálogo aqui, eu vou explicar para vocês. Quando eu dou aula, e quando eu falo especialmente de Capricórnio, eu falo que a característica positiva de Capricórnio é a ambição. E o lado oposto disso, o contrário da ambição, é a ganância, que é o que ele falou aqui. Mas já a gente fala sobre isso. Vá dizer isso a uma esposa que deseja um castelo e um reino melhor. Não precisa ser uma esposa, tá? Pode ser a família, pode ser um esposo, pode ser um filho, pode ser amigos. Vai dizer isso para aquela pessoa. Com um ar de divertimento despontou do rosto do Merlin. Você poderia vender algumas de suas maçãs para pagar o castelo e cavalos novos. Depois poderia doar as maçãs que não precisasse para que os outros pudessem se alimentar.
É mais fácil para as árvores do que para as pessoas nesse mundo, concordo absolutamente, disse o cavaleiro filosoficamente. É tudo uma questão de percepção. Você recebe a mesma energia vital que a árvore, compartilha a mesma água, do mesmo ar e do mesmo alimento da terra. Garanto-lhe que, se aprender com a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar, e logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. Você quer dizer que eu poderia conseguir tudo o que preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal? Perguntou o cavaleiro zombeteiramente. Merlin riu. Merlin também tem uma paciência do fim do mundo, né, meu? Vamos combinar? Aos seres humanos foram dados 2 pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas, se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente que a ambição vem do coração. O cavaleiro sentou-se silenciosamente, refletindo sobre as palavras do Merlin. Contemplou a macieira florescendo diante dele. Seus olhos se deslocaram da árvore para o esquilo, depois para a Rebeca e finalmente para a árvore. Nem a árvore nem os animais tinham ambição, e a ambição de Merlin obviamente vinha do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos. Eram todos belos espécimes de vida. Em seguida considerou a si mesmo, emagrecido e com uma barba que começava a ficar desgrenhada novamente. Estava subnutrido, nervoso e exausto, e ficava arrastando a sua pesada armadura de um lado para o outro. Tudo isso que ele adquirira por causa da ambição da sua mente, e agora sabia que tudo isso precisava mudar. A ideia era assustadora, mas, ora, ele já perdera tudo, então o que tinha a perder? De agora em diante, minha ambição virá do coração, jurou ele. Até que enfim, né? Ao pronunciar essas palavras, o castelo e Merlin desapareceram. E o cavaleiro encontrou-se de novo no caminho da verdade com Rebeca e Esquilo. Junto ao caminho havia um borbulhante riacho. Sedento, ele se ajoelhou para beber água e percebeu um tanto surpresa que a armadura sobre seus braços e suas pernas havia enferrujado e desprendido. Oh, mais um pedaço caiu! Sua barba estava bastante longa outra vez. Evidentemente, o castelo do conhecimento, como o castelo do silêncio, pregou peças no tempo. O cavaleiro ponderou sobre esse fenômeno, um tanto curioso, e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Não sei se concordo com isso aqui. Relembrou quantas vezes o tempo se arrastara indefinidamente quando tinha dependido dos outros para preenchê-lo. Tendo-se livrado de toda a armadura, exceto pelo peitoral, o cavaleiro sentiu-se leve e jovem como há muitos anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si como há muito tempo não gostava. Com passos firmes como de um jovem, partiu em direção ao castelo da vontade e ousadia, com Rebeca voando acima dele e Esquilo contornando seus calcanhares. E assim a gente encerra o capítulo 5 e depois a gente vai ver o capítulo do Castelo da Vontade e da Ousadia. Cara, aqui a gente só precisa fazer um encerramento pensando no seguinte. Esse negócio de ganância e ambição é super importante para todos os setores. Porque, ó, eu vou usar um exemplo aqui de uma cliente que eu atendi um tempo atrás e que a gente estava conversando sobre os projetos de vida dela, né? Essa é uma história bem legal, tá bem bacana. E aí, a gente estava conversando sobre as coisas e tal, né? E ela falou assim, um dos meus projetos de vida, a minha segurança é ter 5 milhões de reais sobrando. Aí eu falei, bacana, é um projeto interessante, né? Mas para que você precisa de tanto dinheiro? Ah, porque aí eu vou viver tranquila, né? Vou ficar bem tranquila e viver bem livre assim, pro resto da vida, né? Vou poder me aposentar e ficar relaxando. Aí eu falei, beleza, então tá. Então, é esse o seu plano? Você quer fazer isso? Bacana, vamos lá. A gente só precisa pensar se isso é realmente uma necessidade e em que parte do caminho você tá. Aí ela falou assim, eu tô na metade.
A pessoa já estava na metade do caminho dos 5 milhões de detalhe. Ela estava com menos de 40 anos, ela já estava na metade do caminho. E ela falou isso. E isso estava gerando muita angústia e ansiedade nela. Ela veio com essa queixa, né? De falar que, nossa, eu estou nervosa, que eu preciso chegar no meu objetivo lá e tal. E a gente entende, né, que você tem que ter alguns objetivos e parâmetros de vida, mas quais são os seus parâmetros reais? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar para tudo que você olha para o seu dia a dia. Porque a gente entra nesse processo que a gente estava falando sobre regras e necessidades sociais, do que você precisa ser e do que você tem que ter na sua vida. Que é o que Merlin estava falando. Você precisa ter coisas tão grandiosas e tão maravilhosas que você está projetando no mundo, ou você já tem isso? Será que essas métricas que você tem para o seu dia a dia são métricas que você deseja e que fazem sentido para a sua essência, ou é um reflexo das coisas que foram colocadas dentro de você por tudo que está aqui fora? E você decidiu aderir àquilo como sendo uma verdade, e isso não é muito próximo da sua verdade. Qual das duas que é? É muito importante você medir essas coisas, porque quando você tem um objetivo que é muito grande e você se sente obrigado a chegar naquele objetivo internamente por você, mas sem saber que isso é de fora, gera uma baita de uma ansiedade, gera um nervosismo, uma angústia, e você vai criando essas armaduras dentro de si que geram uma dificuldade muito grande de você se sentir feliz. Isso com relação a tudo. Casamento, dinheiro, propriedades, títulos, amigos, família, saúde, corpo, carro. Você precisa mesmo ter um carro de 2 milhões de reais, cara? Fala a verdade, meu. Outro dia assisti um vídeo de eu não lembro quem que era, mas era um senhor já, que ele é um dos caras mais ricos do Brasil. E ele falava assim, o repórter perguntou, por que você não tem um Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Ele falou, por que eu vou dar 1,5 milhão do meu dinheiro para um cara? Para que eu vou fazer isso? 1,5 milhão para um carro que... Ele tem um carro X lá, que era um carrão, não era um carro... Ele falou, o carro anda, me leva para os lugares que eu quero ir e não custa aquilo tudo. Eu vou pegar aquele dinheiro e eu vou aplicar em outras coisas. Vou render outras coisas. Sobre o mérito de render mais ou não estamos discutindo. Estamos discutindo qual que é o valor. Qual que é o valor que isso tem? Por que você tem que ter um carro que custa 2 milhões de reais, sendo que um carro que custa 150 mil, que já é dinheiro pra caramba, anda do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa entender qual que é o valor que o status que a gente tem, que o status que a gente persegue dentro da nossa mente tem de real valor com a nossa essência. Só que para a gente descobrir qual que é isso, a gente tem que desmontar as armaduras e chegar numa conclusão que nem sempre é tão óbvia, né? Muito bem, todos nós precisamos de ganância, todos nós precisamos de ambição. Eu tenho os meus objetivos, que a minha ambição me gera isso. Então, eu quero publicar livros, eu quero que o meu YouTube chegue em tal lugar, eu quero morar num lugar assim, eu quero poder viajar, quero poder comprar as minhas coisas, mas eu não tenho um negócio de que eu preciso ser reconhecido como o maior astrólogo da história da humanidade. Não preciso disso. Eu quero sentar com os meus clientes, quero sentar com você, quero sentar com a minha família, com a minha esposa, quero sentar com eles, né? Quero sentar com a minha filha, com filhos se vier para frente, e poder dar risada, me divertir, estar num ambiente onde a gente está gostoso ali. É isso que eu quero. E eu quero poder sentar com o meu cliente e saber que as palavras que eu transmito para ele e a nossa troca podem fazer alguma coisa de diferente para a vida dele. É isso que eu desejo. Eu não quero que me reconheçam na sociedade internacional dos melhores astrólogos interplanetários. Não tem necessidade disso, né? Sabendo que eu posso fazer alguma coisa pela vida de cada um já é suficiente, né? E como que você acha isso dentro da sua vida? Como que você consegue se livrar da culpa do passado e da ansiedade do futuro e viver o prazer do presente? São essas métricas que a gente tem que ter. Quanto que você precisa ganhar? Onde você precisa morar? Que carro você tem que ter? Quantas viagens você vai fazer? O quanto você consegue amar a pessoa que te ama? Essas métricas que são bem mais simples, né, do que tudo que a gente acha que tem que ter.
Quando a gente olha para um mapa natal, a gente vai ver quais são os pontos que potencialmente vão ser exacerbados para o lado negativo. E aí a gente identifica aquilo e fala, isso aqui está um pouquinho fora, o que você acha da gente tentar refazer isso aqui? E aí você traça um objetivo novo que pode gerar muita satisfação e que você se sente melhor, né? Então tá bom, então é isso. Então acabamos aqui mais um capítulo do nosso livro e já eu acho que mais 2 vídeos a gente termina, hein? E aí depois eu vou dar sugestões de 3 livros que a gente pode começar a fazer uma nova sequência, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo.